Olá, sou Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSM em Pauta. Hoje eu recebo no bate-papo com o especialista o José Alexandrino Machado, que é engenheiro químico e que atuou por quase 40 anos na gestão de segurança operacional nas áreas de mineração, química, petróleo, petroquímica, sempre com foco em segurança de processos e fatores humanos. Você não pode perder esse bate-papo. Vem com a gente. Bom, hoje eu recebo aqui no bate-papo com o especialista, o engenheiro químico José Alexandrino Machado, que desenvolveu uma sólida carreira profissional aí na área de engenharia de processamento de petróleo, segurança de processo, em grandes empresas, trabalhou muito tempo na Petrobras, atuando como coordenador também do grupo de estudos de segurança operacional da UBQ, a União Brasileira para a Qualidade. Seja muito bem-vindo, Alexandrino, ao canal SSMA em Pauta. José, boa noite. Boa noite a todos que nos ouçam. É um grande prazer ser recebido por você no canal SSM em Pauta, É uma grande oportunidade de poder falar sobre segurança operacional, relacionar a segurança operacional com a gestão dos fatores humanos. Temas hoje bastante importantes e atuais em todas as áreas, não só a área de segurança, mas qualquer área e atividade humana. É uma oportunidade também de alguma forma poder ajudar na disseminação de conceitos e práticas relativas à gestão da segurança operacional, com foco muito em segurança de processo e o que a gestão dos fatores humanos pode contribuir com essa gestão. Legal, legal. Já são aí quase 40 anos trabalhando em empresas de mineração, química, petroquímica, Por que tu escolheu fazer carreira nessas áreas, Pode explicar um pouquinho, falar um pouquinho para nós dessas tuas experiências ao longo desses quase 40 anos? Rogério, a história começa na adolescência, Eu gostava muito de química, eu diria que era até um autodidata do ponto de vista de estudar, entender a química. Só que quando chegou a hora de decidir pela carreira, eu andei estudando várias carreiras, inclusive a tendência seria ser um químico puro, mas aí, como eu sou uma pessoa meio pragmática, gosto de ver a teoria sendo realizada na prática, eu escolhi ser engenheiro químico. E essa escolha de ser engenheiro químico, ele passa exatamente porque o engenheiro químico tem uma formação bem vasta. Só para a gente perceber, até cálculo de trelista a gente tem no curso de engenharia química, sem falar da própria engenharia química, Física. É um conhecimento bastante vasto. E a engenharia química possibilita o engenheiro químico atuar em várias indústrias, indústria de material, química, petroquímica, nuclear e assim por diante. Então, assim, eu diria que por ser meio pragmático, eu acabei escolhendo a engenharia química e não me arrependo disso, porque logo eu tive várias oportunidades em várias indústrias. E eu comecei exatamente pela petroquímica, uma empresa que hoje não existe mais, que é a Petroquisa, que era uma subsidiária da Petrobras. Trabalhei por uns 5 anos como engenheiro de processamento petroquímico, muito próximo das operações. Em seguida, tive que fazer um concurso da Petrobras, mais um concurso público, e aí eu fui trabalhar na primeira refinaria como engenheiro de processamento de petróleo, a Reduc, no Rio de Janeiro. E, em seguida, eu fui
eu passei praticamente uns 3 anos na Educ, fui para a Regap, no estado de Minas, que é minha origem, e em pouco tempo, praticamente em 2 anos, na Regap eu assumi o primeiro posto gerencial. E desde então, eu estou na função gerencial, ou seja, por praticamente 35 anos eu estive na função gerencial, mas nunca deixei de ser engenheiro químico e um grande interesse, principalmente pela técnica, né? E isso aí me possibilitou, inclusive, evoluir na carreira como gestor, né? Gerenciei várias plantas básicas de destilação, craqueamento e do tratamento de uma refinaria. Depois passei praticamente 10 anos como gerente de produção, depois mais 10 anos como gerente geral em refinarias. Passei por 3 refinarias da Petrobras. Em seguida, eu me desliguei da Petrobras exatamente por esse conhecimento de segurança operacional, a vivência de gerenciamento de plantas e gerenciamento de pessoas que a gente não aprende na universidade, né? Infelizmente, a gente aprende com a prática. Eu fui convidado para ser consultor em segurança de processo na RSE, Consultoria e Sustentabilidade. E em pouco tempo, eu passei praticamente menos de um ano lá, fui convidado para formar a primeira equipe de gestão de SSMA da refinaria de Mataripe, que foi adquirida pelo grupo soberano de Abu Dhabi, a Mubadala. E aí eu tive a atribuição de criar o sistema de gestão de SSMA. Né? Talvez aí as pessoas achem que eu sou engenheiro de segurança, mas eu aprendi a gestão de segurança, né, laboral, do trabalho, vivendo e aprendendo, né, com os engenheiros de segurança. Mas aí a grande, vamos dizer assim, diferencial foi exatamente o aprendizado de gestão de segurança de processo ao longo desse período todo como gestor de plantas, de refinarias. E aí a questão da segurança, a relação com fatores humanos, a gente vai falar um pouquinho mais como que isso surgiu. Isso. Eu escutei, né, de um profissional grande profissional que eu tenho como referência, né, na área de SSMA e que te conhece também há muitos anos, né? Ele me comentou que tu fosse o primeiro gerente geral de refinaria a implantar, né, a gestão de fatores humanos na segurança operacional. E, inclusive que tu tem histórias riquíssimas aí nas refinarias onde tu passou. Em que momento que tu percebeu, como gerente geral e não como profissional de segurança, né, como tu falou agora, né, Alexandre, tu não é tu não é engenheiro de segurança, mas tu tem experiência em segurança devido à segurança do processo. Em que momento percebeu que era importante ou que a gestão de fatores humanos seriam fundamentais para a segurança operacional? Rogério, essa história é bastante longa, remonta aí ao ano de 1998, quando eu era gerente das plantas em uma refinaria, e eu tive o maior impacto na minha vida pessoal e profissional quando nós tivemos um acidente sério na refinaria e com 5 vítimas fatais. E isso aí foi no momento em que eu diria que é o momento mais perigoso em termos de segurança operacional em qualquer planta, seja petroquímica, nuclear, uma planta de refino, de petróleo, que é exatamente as paradas programadas, né? Em especial as fases de liberação e partida da unidade. A gente vê aí vários ícones dos acidentes ampliados ou acidentes de segurança de processo, eles acontecem normalmente
no pouso ou na decolagem, né? Fazendo um paralelo com a aviação, quando você está liberando a unidade, você está pousando, está parando a unidade, e quando você está partindo a unidade, né? Vide aí os ícones aí de acidentes que todo mundo conhece aí de Texas City, a explosão da refinaria de Texas City, que era uma refinaria da BP, e depois, poucos anos depois, a explosão, né, o blowout da plataforma Horizonte Profundo também foram exatamente momentos como esse de partida de sistemas, né, ou liberação de sistemas. E aí, infelizmente, eu passei por esse momento gravíssimo, né, e com 5 vítimas em uma planta que eu fazia a gestão indireta dele, né? E isso aí me moldou todo o meu pensamento, modo de agir desde então, ou seja, desde 98, porque eu comecei a tentar entender por que mesmo com todos os controles que a gente tinha, todas as práticas operacionais, aquele acidente veio acontecer vitimando 5 pessoas, né? E foi aí que eu comecei exatamente a estudar sobre os fatores humanos, né? E tentar entender sobre os fatores humanos. Nessa época, ninguém falava sobre fatores humanos e apesar, por exemplo, da Petrobras ser um ícone hoje em termos de segurança de processo, segurança operacional, reconhecida mundialmente, nessa época, nem o conceito de segurança operacional, segurança de processo, a gente lidava, né? Mas aí foi a partir exatamente disso que a gente começou a trabalhar, tentar entender a influência dos fatores humanos, os processos de gestão da segurança operacional. E aí, em 2012, eu fui convidado para gerenciar uma planta no estado do Paraná, que, a bem da verdade, era uma refinaria e uma mineração, que era exatamente a superintendência de industrialização do xisto. Lá, nessa unidade, é uma unidade que você tira o petróleo de pedra, literalmente, né? É um processo de refino, tipo uma mini refinaria, e que o óleo é tirado através de um processo de pirólise da pedra, né? E agora, o que tem a ver o desenvolvimento de um modelo de gestão focado nos fatores humanos, exatamente nessa refinaria? Essa refinaria era uma refinaria, eu diria, deficitária, ou seja, ela não se pagava a venda dos seus produtos, não se pagavam os custos. Felizmente, depois de 4 anos, nós conseguimos reverter através de algumas mudanças do processo produtivo, e aproveitando exatamente as instalações existentes, e a gente conseguiu reverter esse resultado. No entanto, nesses primeiros anos, a gente teve várias ameaças de fechamento dessa unidade. E toda vez que acontecia isso, a gente observava como as taxas de acidente, eu diria, explodiam, acidentes de natureza laboral ou acidentes de natureza de segurança do processo, né? Que se caracteriza, até fazendo um breve parênteses, né? Qual é a diferença da segurança laboral, segurança do trabalho, da segurança do processo? Todas as duas visam exatamente evitar danos às pessoas, principalmente, e às instalações. No entanto, a gestão da segurança do trabalho, segurança laboral, ela foca no indivíduo, nas suas atividades. E a segurança de processo, ou segurança operacional, ela visa evitar a perda de contenção
de energias, né, ou de produtos perigosos que, quando escapam, né, você pode ter um incêndio, pode ter uma explosão, uma queimadura de pessoas. Esse tipo de acidente, ele é raro, diferente do acidente de natureza laboral, que é muito frequente, mas quando ele acontece, são múltiplas vítimas e, normalmente, as perdas materiais também são muito grandes, os danos às instalações. Ou seja, as duas seguranças são complementares, tá? Mas os métodos de gestão são bem diferentes, os KPIs são diferentes, né? Os indicadores proativos são diferentes. Então, fazendo esse parênteses, essa refinaria ela sofria ciclos de elevação das taxas sempre que uma ameaça chegava. E durante 4 anos nós passamos por várias ameaças de fechamento. E aí eu tentei exatamente implantar um sistema de gestão focado nos fatores humanos, porque a gente sabe que os fatores humanos são vários, tá? Passam desde fatores relativos a aspectos de físicos como mentais, né? Por exemplo, os aspectos de cansaço são fatores relacionados ao físico e fatores mentais. Mas fatores humanos não é isso só, né? Por exemplo, a iluminação pode influenciar na decisão da pessoa na sua atividade laboral? Sim, eu já passei por vários acidentes porque de natureza operacional, que a pessoa vai fazer uma manobra no campo e tem uma deficiência de iluminação. E ela erra o alinhamento, transborda o tanque transbordado pode pegar fogo e assim por diante. A sinalização de um alinhamento também é um fator humano, tá? Porque ele pode induzir, se ele estiver errado ou inexistente, pode gerar aí um acidente. Então, nessa refinaria, foi, vamos dizer assim, um grande laboratório para a gente desenvolver os primeiros passos de um modelo de gestão baseado com foco nos fatores humanos. E aí, como é que isso aconteceu, né? A gente praticamente fez um projeto, e esse projeto ele tinha praticamente 3 estágios. O primeiro estágio era estabelecer o senso de vulnerabilidade. O que é isso? As pessoas têm características diferentes, grupos, como, por exemplo, a aviação. Se você comparar o senso de vulnerabilidade das pessoas que trabalham na aviação civil, é totalmente diferente do senso de vulnerabilidade das pessoas, médicos, enfermeiros que trabalham no hospital. Tá? Isso aí tem pesquisas, tem dados estatísticos que mostram que isso está presente. Quando você faz a pergunta para um piloto se ele se sente vulnerável, se ele pode errar, e a mesma pergunta feita para um médico, um enfermeiro no hospital, você vai ver a diferença de senso de vulnerabilidade, né? Matematicamente, a gente tem lá algumas estatísticas que mostram que essa pergunta é respondida como eu tenho medo, eu tenho senso de vulnerabilidade, eu posso errar pelo piloto, copiloto e a tripulação de um avião, praticamente 80%, 90%. Já em hospitais nos Estados Unidos, essa pergunta, a resposta sim, é da ordem de 50%. Então, mostra que, e se a gente for fazer isso na nossa indústria, indústria de processo, a gente também vai encontrar coisas parecidas dessa ordem, como a gente já observou. Então, o primeiro passo é criar esse senso de vulnerabilidade. Tá? Agora, o segundo passo é que as pessoas entendam
O que é vulnerabilidade? Né? Aí entra exatamente o conceito do que são os fatores humanos. Porque, a bem da verdade, a gente pode traduzir os fatores humanos é tudo que pode influenciar na decisão dele no seu dia a dia, nas suas atividades laborais. Então, desde a iluminação, desde a preocupação, desde o cansaço, desde uma, um problema ergonômico, por exemplo, num console, que a pessoa não consiga visualizar uma informação, isso tudo são fatores humanos que influenciam a decisão, e quando ele toma uma decisão equivocada, induzida por uma condição não adequada, ele fatalmente pode levar a um incidente ou um acidente. Né? Então, o segundo passo, né, assim, de uma maneira bem resumida, é criar, primeiro, o senso de vulnerabilidade, tá? Depois, entender o que são as vulnerabilidades. As pessoas não sabem que elas são vulneráveis por um problema de ruído, um problema de iluminação na área. Elas, a bem da verdade, acostumam com esse ambiente e um belo dia, pegando aí a ideia do queijo suíço, o alinhamento dos planetas, esse fator ele pode levar a um acidente. A terceira fase da implantação desse programa, né, ele é criar mecanismos, eu diria, a prova de boa, tá? Ou gatilhos para as pessoas saírem do piloto automático. E são coisas relativamente simples. Uma coisa, por exemplo, que é um fator humano que é pouco trabalhado nas empresas, né? E provavelmente você, como engenheiro de segurança, já ouviu falar, e talvez não ações assim estruturadas na rotina, é o tal do ciclo circadiano, que regula todo o nosso organismo durante o dia. Né? As pessoas sentem fome próximo às 11, 12 horas, elas reduzem o grau de atenção. Ao sair, na saída do expediente, elas estão doidas para ir embora para casa, e estão cansadas. Isso tudo o ciclo circadiano regula, tá? Fome, cansaço, atenção, tá? E isso aí não tem jeito de você eliminar isso, a menos tomando um ribite, como alguns fazem. Entendeu? Então, agora, isso a gente tem estatística mostrando que os acidentes, eu já fiz estatística em alguns órgãos operacionais, pegando, por exemplo, 3, 4, 5 anos de acidentes, mostrando que os acidentes se concentram próximo das 11 horas, próximo às 4, 5 horas da tarde. Né? Então, a gente tem que criar mecanismos, gatilhos, para as pessoas saírem desse estado. Tá? Então, a última fase desse programa é exatamente criar mecanismos, checklists, mecanismos, alertas, para ajudar as pessoas a não errarem. Tá? Então, assim, depois de, eu diria, 2 anos implantando esse programa, nós conseguimos, mesmo com essas flutuações de preocupação da turma, né? Não só a pessoa própria, mas o pessoal contratado também, que são influenciados, né? A gente conseguiu reverter esse quadro e reduzir assim, continuamente as taxas de acidentes. E aí, depois disso, eu fui para uma outra refinaria da Petrobras, onde a gente consolidou esse programa. E esse programa ele foi tido como um piloto para o SSMA da Petrobras, que, na verdade, a gente não usava essa sigla, ela é SMS, né? Criar o primeiro programa
institucional, corporativo, com foco na gestão dos fatores humanos. Então, essa é a história aí da gente criar um modelo de gestão focado nos fatores humanos, mas muito com sofrimento, né? E muito induzido por esses sofrimentos que eu contei para você aí ao longo dessa jornada. Legal, parabéns aí pelos resultados, né? E naquela época, né, a gente está falando em 98, né? 98, início de 2000 ali, né? Que tu começou nesse trabalho de gestão de fatores humanos, né? Né, que teve impacto aí na segurança operacional. Quais as maiores dificuldades que tu teve para mudar, né? Talvez seja mudar o mindset das pessoas envolvidas, enfim, mas quais as dificuldades maiores que tu teve para trabalhar essa gestão de fatores humanos naquela época, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Mas naquela época, 20 anos atrás, não era bem assim, né? Então, quais foram os pontos mais relevantes, assim, Alexandrino, que tu vivenciou lá de dificuldades, né, para implementar esse novo modelo de gestão para a época? Rogério, as dificuldades são, eu diria, enormes para você pensar isso. Implantar um sistema de gestão com foco nos fatores humanos. E as razões são várias, eu vou listar algumas aqui, né? Primeiro, é o próprio desconhecimento do que são os fatores humanos ainda hoje, né, no Brasil. Esse processo que eu falei com você, eu comecei na verdade, dar os primeiros passos após esse acidente grave em 98, e ele foi se consolidando através de eu ter passado por pelo menos duas refinarias, né, até chegar um nível hoje que a Petrobras, inclusive, evoluiu bastante desde esses primórdios aí. Mas a primeira dificuldade é exatamente que isso, quando você fala de fator humano, ainda hoje, principalmente em algumas empresas de menor porte, o pessoal fala: o que é fator humano? Nunca ouvi falar disso, né? E quando você começa a conversar com as pessoas, a primeira reação de resistência normalmente vem do próprio gestor, porque ele vislumbra que ele vai, primeiro, ele vai ter que aprender o que são os fatores humanos, e ele já vislumbra que isso vai dar trabalho para ele. E a bem da verdade, isso é igual aquela energia de ativação para as reações químicas, né? Eu usando aí um paralelo, né? Você gasta uma energia, mas depois a reação se completa, né? Mas tem que ter um gasto de energia aí, eu diria, no início, uma energia até vital para que um programa desse comece. Então, a primeira resistência que a gente tem que quebrar é do próprio gestor, porque ele desconfia, muitas vezes não enxerga o benefício disso, só vai enxergar depois de muito tempo. A outra dificuldade são as próprias pessoas envolvidas, né? Não estou falando os gestores, né? Porque dependendo da cultura da organização, por exemplo, a gente vem de uma cultura organizacional que pune o erro, né? Então, muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, ainda têm aquele... É igual todo animal, né? Se ele leva um choque, ele vai aprender que hoje não tocar, né? Você já viu essas experiências aí, né? Então, as pessoas já têm no seu subconsciente uma certa resistência. Quando você fala de fatores humanos, ela não ouve a palavra fatores humanos, ela ouve a palavra fator humano. E ela acha que fatores humanos é ela. E que
o gestor dela vai colocá-la num divã e vai escrutiná-la, vai descobrir todos os seus defeitos. Então, esse também, eu diria, é o segundo gelo que a gente tem que quebrar, e esse gelo tem que ser via o gestor. Primeiro, a gente tem que quebrar o gelo com o gestor, ele entender, comprar o programa, né? E tem um agente também, pelo menos eu já passei por isso, que são os sindicatos. Que o sindicato também, como qualquer membro de uma organização, tem as mesmas ideias, né, das pessoas, de uma forma geral. E, normalmente, o sindicato vai entender que a gestão dos fatores humanos é para transferir a culpa para o coitado do técnico de operação que errou lá numa manobra, do técnico de manutenção da terceirizada que causou um vazamento, não, entendeu? Então, nós temos que quebrar pelo menos 3 gelos aí, né? E esse gelo não tem outra saída, que não é conversando, né? Tem que ser conversado, explicado, e dar exemplo, né? Porque uma das coisas que eu pelo menos aprendi muito, o pessoal dá um voto de confiança. Aí o pessoal solta a corda, mas se eles percebem que aquilo ali é só para inglês ver, não vai redundar em efetivamente uma melhoria das condições de trabalho para ele. Aquilo ali é uma onda, tá? Eles vão recolher a corda, né? Então, eu diria que as maiores dificuldades são essas aí. Legal, legal. Bom, Alexandre, nosso bate-papo tá muito legal, mas infelizmente está chegando ao final, né? E se pudesse complementar, tu já deu algumas dicas, né, de como garantir, deu algumas dicas de gestão, né, de fatores humanos, mas se pudesse deixar algumas dicas para os novos líderes, né, novos gestores de processos, né, de como garantir a segurança operacional, quais seriam as dicas que tu deixaria? Rogério, é o seguinte, dar os primeiros passos, toda longa caminhada e implantar um sistema de gestão baseado nos fatores humanos é uma longa caminhada. Por exemplo, como eu estive ligado à área de petróleo por muito tempo, né? A gente tem o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional da ANP. Tá? Só para você ter ideia, o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional da ANP ela tem 17 práticas ou 17 diretrizes de gestão. Tem uma prática que chama, a prática número 4, chama Ambiente de Trabalho e Fatores Humanos. Essa prática, na resolução, elas são 2 parágrafos. Entendeu? E ela fala assim, ó, a empresa controlada tem que fazer a gestão dos fatores humanos. Em resumo, né? Usar as melhores práticas, tal. Óbvio que, por exemplo, a ANP está evoluindo, ela mandou vários técnicos e gestores fazer pós-graduação em fatores humanos, eu conheço vários deles, né? E agora eles vão atualizar essa prática, que são 2 parágrafos, né? Mas ela já cobra bastante das empresas reguladas a gestão dos fatores humanos, entendeu? Agora vai cobrar mais ainda. Mas, assim, se eu posso dar alguma dica, começar a entender o que são os fatores humanos e dar os primeiros passos. Aí eu daria algumas dicas aí, a nível, por exemplo, dos gerentes. Faça um plano, eu vou até ler aqui, ó. Eu até separei isso aqui.
faça um plano simples para lidar com as questões relacionadas aos fatores humanos. Ouça a força de trabalho. Ela sabe onde estão os problemas. Perfeito. Dê feedback sobre quais questões você, como gestor, está trabalhando e as expectativas de resultados. Isso é fundamental para garantir aquela confiança, né, que tu falou um pouco antes. Ganhar, né, confiança. Por exemplo, em vários desses locais, as ações foram geradas pelos próprios empregados, eles mesmos identificaram vulnerabilidades de toda a natureza. Nós priorizamos essas vulnerabilidades e acompanhamos a execução delas em um cronograma e apresentava essa curva S mensalmente. Então, o pessoal ganhou confiabilidade nos gestores. Entendeu? São coisas simples, não tem nada complicado. Mas é exatamente aquela questão da confiança. Para os supervisores, utilize estudos de casos para identificar tópicos de fatores humanos sob o seu controle. Certifique-se que a influência dos fatores humanos é discutida no planejamento, preparação e execução das tarefas. Por exemplo, o supervisor nomeia uma pessoa para fazer uma atividade super crítica. Será que ele pergunta se aquela pessoa está bem naquele dia? Está cansado? Entendeu? No planejamento e intervenção, o pessoal leva em consideração a iluminação para a execução de uma tarefa no 0 hora. Várias atividades. Né? Ainda para o supervisor, insira os fatores humanos na investigação dos acidentes. Invariavelmente, investigação dos acidentes, isso pode falar para você, experiência não só na Petrobras, mas em outras empresas que eu trabalhei, a investigação do acidente fala o seguinte: causa básica, descumpriu o procedimento na linha X, Y, Z. Tá? Agora a pergunta, por que descumpriu? Né? Então, quando a gente fizer essa pergunta, a gente vai obrigatoriamente descobrir que tem outros fatores humanos, que não foi apenas o descumprimento de um procedimento. Né? Muitas vezes o procedimento ele é incompleto, ele não é adequado para a atividade, e muitas vezes as pessoas convivem com aquilo. Até porque elas não sabem que aquilo ali pode um dia levar a um acidente. Né? Isso eu vejo muito, essas falhas de procedimentos que não são, as pessoas não são envolvidas, né? O que tu falou, quem executa a atividade lá muitas vezes não é envolvido na construção do procedimento também, né? Por isso que não funciona, né? Exatamente. Ainda para o supervisor, não se contente com o erro humano ou violação de procedimento, como conclusão da análise do evento. Ouça e dê feedback para a equipe relacionando tópicos de fatores humanos. E para todos nós, tá? Questione procedimentos difíceis de seguir e proponha melhorias. Eu acabei de falar, muitas vezes o cara sabe que o procedimento está errado, entendeu? Convive com aquilo mas ele talvez não tenha abertura para chegar lá para o supervisor e falar assim, cara, esse negócio aqui é inexequível, de jeito. Tá? Comunique problemas relacionados a fatores humanos, fale com o seu supervisor imediato. Né? Isso é para todos nós. Né? Comunique formalmente os locais e equipamentos que são difíceis de operar, manter, inspecionar ou testar com segurança. Entendeu? Muitas vezes o cara faz manobra em áreas, não tem indicação de fluxo correto, a iluminação está inadequada, ergonomicamente o cara tem que subir no trocador de calor para abrir e fechar uma válvula, mas ele acostuma com aquilo, passa anos até o dia que dá acidente. Entendeu? Encoraje os outros a refletir sobre os fatores humanos. São as dicas aí que eu dou aí
Tá? Eu até listei aqui, porque eu acho que seria interessante não perder nenhuma dessas dicas aí para todos nós. Perfeito, perfeito. Vou até colocar depois no link ali essas dicas para o pessoal ficar atento. Alexandrino, quero agradecer muito a tua participação aqui no canal, a tua disponibilidade, né? A gente sabe que as agendas são corridas, né? E tu pode trazer muita experiência prática aqui que são fundamentais aí para o público aqui do nosso canal, né? Então, segurança operacional era um tema que eu ainda não tinha abordado aqui, né? E ainda mais com foco em gestão de fatores humanos, né? Foi muito, muito legal. E quem sabe a gente se encontra numa próxima aí também, num próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. Tá bom. Rogério, eu tenho muito a agradecer a você essa oportunidade, né, de falar sobre esse tema que eu gosto muito, sou apaixonado, não sou acadêmico, sou, eu diria, autodidata, aprendi por necessidade, né? E, e todo mundo que tem uma necessidade corre atrás, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de alguma forma, estar aí podendo, talvez, aí, até iniciar alguns aí nessa jornada, né, de prestar atenção nos fatores humanos, descobrir que são os fatores humanos, como que isso influencia na performance nossa, na gestão de segurança, seja segurança de natureza laboral, segurança do trabalho, segurança operacional e assim por diante, né? Normalmente eu falo que o maior legado que a gente pode dar, seja para os nossos filhos, nossos parentes, vizinhos, profissionais que trabalham com a gente, é passar as experiências, né? Principalmente as experiências ruins e os aprendizados com as experiências ruins. Eu sempre tento fazer isso e eu acho que deu para perceber aí que essas experiências ruins me modificaram, me moldaram ao longo desses anos, e eu sempre tento passar essas experiências. Muitas vezes até as pessoas não entendem muito esse objetivo, mas a gente consegue ir e prossegue tentando. Legal. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então, entre lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comentem e sugiram novos assuntos e novos profissionais para a gente trazer aqui no bate-papo com o especialista, para a gente ser cada vez mais assertivo aqui nos temas. Obrigado e até uma próxima.